O sol nascia preguiçoso por trás das colinas, tingindo o céu de um laranja suave que se refletia nos campos de capim dourado. A fazenda já estava distante. O barulho dos galos competia com o mugido distante das vacas, e o cheiro de café fresco se espalhava no ar. A vida rural tinha esse compasso particular. Tudo parecia lento à primeira vista. Mas, na verdade, cada minuto era precioso para quem vivia da terra. A jovem professora observava esse movimento da varanda simples que lhe servia de moradia. Não fazia nem 2 meses que havia chegado à fazenda para assumir a responsabilidade de ensinar as crianças dos colonos. O espaço que improvisaram para ela dar aulas era um galpão de madeira antiga, com tábuas que rangiam ao menor passo, mas que se enchia de vozes curiosas e olhos brilhantes. Sempre que a campainha improvisada, menos uma ferradura pendurada por cordas, menos anunciava o início da aula. Ela ajeitou os livros debaixo do braço, respirou fundo e seguiu o caminho de terra batida até a sala. Os pequenos já esperavam, alguns descalços, outros com roupas gastas, mas todos com a mesma ânsia de aprender. Aquilo enchia o coração dela de propósito. Havia deixado para trás a cidade, os corredores gelados e formais de uma escola cheia de regras, para se aventurar ali, onde o ensino era mais do que letras, era sobrevivência, esperança. Enquanto escrevia no quadro improvisado, com um pedaço de giz quebrado, percebeu a silhueta de um homem à porta. Alto, de ombros largos, chapéu surrado na mão e olhar fixo, era o vaqueiro. Estava parado, em silêncio, como se apenas quisesse garantir que tudo corria bem. As crianças se remexeram, algumas acenaram tímidas para ele, mas ele apenas respondeu com um aceno quase imperceptível, voltando logo em seguida ao trabalho. A professora já ouvira falar dele. Todos na fazenda respeitavam sua habilidade com o gado e sua força incansável. Contudo, diziam também que ele era um homem de poucas palavras, carregando nos olhos uma dureza que ninguém se atrevia a questionar. Ela mesma sentia um misto de curiosidade e receio. Havia algo naquela postura contida, quase melancólica, que despertava mais perguntas do que respostas. As aulas seguiram tranquilas naquela manhã. Trissílabas soletradas e risadas infantis. Ela encontrou nos alunos uma alegria simples. Ao final, guardava os materiais, quando percebeu que alguém se aproximava. Era ele. As crianças gostam muito da senhora, menos disse o vaqueiro. A voz grave, arrastada, como se tivesse sido pouco usada. Ela se surpreendeu com a iniciativa e eu gosto muito delas. São inteligentes, curiosas, só precisam de oportunidade. Ele assentiu, desviando o olhar para o campo aberto, como se as palavras dela tocassem em algo delicado. Ficaram em silêncio por um instante, silêncio que não era desconfortável, mas carregado de... Até que ele pigarreou, recolocou o chapéu na cabeça e se despediu com um aceno breve. Nos dias seguintes, a professora notou que o vaqueiro passava mais vezes perto do galpão. Nunca entrava sem intrometer, mas a presença dele era constante, quase como uma sombra protetora. Às vezes, ela o flagrava, observando discretamente as crianças brincarem no intervalo. Outras vezes, cruzavam olhares rápidos, e ela tinha a impressão de que havia muito guardado por trás daqueles olhos castanhos endurecidos pelo tempo. Certa tarde, enquanto organizava os cadernos, uma das meninas comentou: "Professora, sabia que o seu Zé era assim que chamavam o vaqueiro? Já salvou bezerros no rio? Ele não deixa ninguém se perder." A professora sorriu com ternura, pensando no contraste entre as histórias de coragem e a postura contida do homem. Talvez fosse alguém que falava mais pelos atos do que pelas palavras. O entardecer chegou com tons avermelhados, e ela caminhou até a varanda da pequena casa que a hospedava. Ao longe, avistou o vaqueiro, solitário, encostado em uma cerca, olhando fixamente para o horizonte como se esperasse respostas que nunca vinham. A cena a intrigou. Ele parecia carregar um peso invisível, algo que nem o tempo, nem o trabalho duro haviam conseguido apagar. A brisa soprava leve, trazendo consigo o cheiro de terra seca. Ainda não havia sinal do que estava por vir, mas a professora, sem saber explicar por quê, sentiu um arrepio ao notar como ele encarava o campo como quem pressente algo. Os dias se alongavam com a intensidade do verão, o calor tornava o ar pesado, e a poeira levantada pelos cascos dos cavalos parecia nunca assentar de verdade. A professora já se acostumava ao compasso da fazenda. Os sons da lida começando cedo, o cheiro de lenha queimando no fogão a lenha das casas, e o burburinho constante
das famílias que trabalhavam. Na sala de aula improvisada, o aprendizado seguia vivo. As crianças tinham olhos atentos, ainda que nem sempre as mãos obedecessem no traçado das letras. Para ela, cada esforço era motivo de orgulho. Gostava de ver como se apoiavam, como um mais velho ajudava o menor, como cada conquista era celebrada em pequenos sorrisos. O vaqueiro continuava a aparecer em momentos inesperados. Nunca por muito tempo, nunca perto o bastante para parecer intromissão. Apenas estava ali, como se fizesse parte da paisagem. Às vezes encostado na cerca, outras vezes montado em seu cavalo, observando de longe. A professora percebia que, embora distante, havia uma intenção discreta de proteger. Certa tarde, quando as crianças saíram correndo para brincar, depois da lição, ela ficou para arrumar as tábuas que serviam de mesa. Uma delas soltava com frequência, e os pequenos viviam tropeçando. Tentou encaixar a madeira, mas o esforço parecia inútil. Foi quando uma sombra se projetou sobre ela. "Deixe-me ajudar." A voz era inconfundível. Ela levantou os olhos e se deparou com o vaqueiro, segurando um martelo que parecia ter surgido do nada. Ele agachou-se, examinou a tábua e, com poucos golpes firmes, resolveu o problema que a deixara frustrada por dia. Pronto. Limpou o suor da testa com o dorso da mão e levantou-se. "Obrigada menos", disse ela, sincera, mas também surpresa pela gentileza. "Eu já estava quase desistindo." Ele apenas deu de ombros, como se fosse nada. Porém, antes de sair, deixou escapar: "As crianças não podem se machucar aqui." A frase ficou ressoando na mente dela. Não era apenas preocupação com os pequenos. Havia por trás daquelas palavras uma responsabilidade silenciosa que parecia maior do que qualquer obrigação. Nos dias seguintes, a professora notou mudanças sutis. O vaqueiro, mesmo de longe, estava mais presente. As crianças começaram a comentar histórias dele. Como tinha coragem de enfrentar tempestades para proteger o gado, como nunca deixava ninguém para trás nos rodeios da fazenda. Era como se, através dos olhos inocentes dos alunos, ela passasse a enxergar além da dureza. Uma tarde abafada trouxe uma sensação estranha. O vento soprava forte, carregando consigo o cheiro seco da terra e um leve aroma de folhas queimadas. Ainda que não houvesse fogo à vista, a professora suspirou, tentando afastar a inquietação. No fim da aula, enquanto guardava os livros, encontrou o vaqueiro à porta novamente. Ele parecia mais sério que o normal. "Vai começar a ventar cada vez mais." O tom dele era firme, quase um aviso. "Esse tempo seco não combina com descuido." Ela franziu o senho. "O senhor acha que pode haver perigo?" Ele demorou a responder. Olhou para o horizonte, onde o sol se despedia em cores alaranjadas, e disse: "Aqui, basta uma faísca para mudar tudo." O silêncio que se seguiu foi denso. A professora sentiu um arrepio, como se aquelas palavras carregassem não apenas conhecimento, mas lembrança. Percebeu que o homem diante dela não falava apenas do campo, falava de experiências que preferia esquecer. Ela quis perguntar mais, mas conteve-se. Havia algo no olhar dele que pedia respeito, um limite que não podia ser ultrapassado. Então, apenas assentiu. "Vou ter cuidado", disse com um sorriso breve, tentando amenizar o peso da conversa. O vaqueiro ergueu os olhos para ela e, por um instante, a dureza cedeu espaço a uma faísca de reconhecimento. Não era gratidão, tampouco afeição evidente, mas a professora sentiu que, naquele momento, ele acreditou nela. Naquela noite, a brisa parecia trazer consigo segredos antigos. Da varanda de sua casa, ela observou o céu estrelado e pensou no que ele dissera. A terra era seca, o vento imprevisível. Mas o que mais a intrigava não era o risco do fogo, e sim o fogo que parecia arder nos olhos do vaqueiro sempre que encarava o horizonte. O calor parecia aumentar a cada dia, como se o próprio sol tivesse decidido castigar a terra. A poeira subia fácil com o vento cobrindo tudo de uma película fina. A professora sentia o ar pesado dentro da sala de aula, e mesmo as crianças, sempre tão animadas, estavam mais inquietas, abanando-se com cadernos improvisados. Ela tentava manter a atenção deles com histórias e exercícios, mas seu olhar se desviava constantemente para a janela. O horizonte parecia mais turvo do que de costume, como se o ar carregasse uma promessa sombria. No intervalo, algumas mães foram buscá-los mais cedo, preocupadas, comentavam em voz baixa sobre o risco de incêndio, trocando olhares tensos. A professora percebeu e, quando ficou sozinha, foi até a cerca próxima, onde encontrou o vaqueiro ajeitando a sela do cavalo. "Todos falam do fogo, como se fosse um fantasma que ronda a fazenda há menos", ela disse, com um tom entre curiosidade e receio. Ele levantou
O olhar, sério, não é fantasma, é ameaça real. Com o vento que tá fazendo, basta uma faísca. Já aconteceu antes, arriscou ela. O silêncio prolongado foi a resposta inicial. Ele manteve os olhos fixos no couro da cela, mas sua mandíbula travada denunciava que aquela lembrança existia. Por fim, murmurou: já. E custou caro. A professora não perguntou mais. Respeitou o limite que ele impunha, embora a vontade de entender fosse grande. Ainda assim, as palavras dele ficaram ecoando em sua mente, carregadas de dor. Naquela tarde, ao encerrar as aulas, ela resolveu caminhar pelo campo para observar mais de perto a paisagem. O chão estava rachado, a grama seca estalava sob os pés, e as árvores, que antes ofereciam sombra generosa, agora exibiam galhos ressecados. O vento soprava constante, trazendo consigo um cheiro estranho, como de folhas queimadas à distância. De repente, ouviu passos atrás de si. O vaqueiro havia vindo pelo mesmo caminho, montado em seu cavalo. Não devia andar sozinha por aqui, professora. O vento pode vir rápido, e se o fogo começar, não dá tempo de escapar. Ela ergueu os olhos para ele, sentindo ao mesmo tempo irritação pela rigidez e uma estranha segurança em suas palavras. Não quero viver com medo. As crianças precisam de alguém que mostre calma, não pânico. Ele a observou por um instante, como se analisasse a força por trás daquelas palavras. Por fim, respondeu: coragem não é o mesmo que desculpa. A professora sorriu, mesmo sem querer, e desconfio que o senhor sabe muito bem a diferença. Por um breve momento, o silêncio entre eles não foi pesado. Havia uma espécie de entendimento, como se ambos reconhecessem no outro um traço de resistência. Naquela noite, a comunidade inteira parecia mais alerta. Os colonos se reuniam em grupos pequenos, conversando baixinho sobre possíveis rotas de fuga, sobre onde guardar os animais em caso de emergência. Crianças corriam sem entender completamente o motivo da tensão, mas percebendo nos adultos um nervosismo incomum. A professora, sentada à mesa simples de sua casa, escrevia no caderno de planos de aula, quando o vento soprou forte o bastante para apagar a lamparina por um instante. No escuro, ela sentiu o coração acelerar. Quando a chama voltou a se erguer, pequena e trêmula, ela respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas impressão, mas o cheiro de fumaça estava lá. Na manhã seguinte, ao chegar ao galpão, percebeu que algumas mães não haviam mandado os filhos para a aula. É por precaução, disseram. O vento virou e ninguém sabe quando o fogo pode aparecer. As poucas crianças presentes tentavam estudar, mas a inquietação era geral. Ela se esforçava para manter a normalidade, contando histórias em voz alta, quando ouviu novamente o som dos cascos aproximando. O vaqueiro. Ele entrou dessa vez, coisa rara. Olhou para os pequenos e depois para ela. Se acontecer qualquer coisa, tire as crianças, sempre elas primeiro. A professora sentiu o estômago apertar. Tá dizendo isso porque acha que vai acontecer? Ele suspirou fundo. Tô dizendo porque já vi acontecer. E sei como é perder quem não devia ser perdido. O olhar dele estava pesado, sombrio, carregado de lembranças que ela ainda não conhecia. A professora quis alcançar aquele silêncio, mas não havia espaço. Apenas assentiu, firme. Pode confiar em mim? Naquele instante, percebeu-se entre eles um pacto silencioso. Ela não cederia ao medo, e ele faria de tudo para protegê-los. O vento rugia lá fora, levantando poeira e fazendo as portas do galpão ranger. O céu, embora claro, trazia no ar uma névoa disfarçada que não era natural. E a professora, pela primeira vez, entendeu que a verdadeira ameaça não era apenas o fogo, era o peso que ele carregava no coração e o quanto isso influenciaria o destino de todos naquela fazenda. Naquela manhã, o silêncio da fazenda não era o mesmo de sempre. Havia uma estranheza no ar, uma tensão se espalhava como eletricidade invisível. O vento soprava mais forte, carregando um cheiro marcante de fumaça, e o céu, embora ainda azul, já se tingia de tons acinzentados. A professora tentou manter a rotina das crianças, reuniu-as no galpão improvisado, distribuiu cadernos, contou uma história para acalmá-las, mas os olhares inquietos denunciavam que, mesmo pequenos, eles percebiam o perigo. As janelas tremiam com as rajadas de vento, e o cheiro de queimado ficava cada vez mais intenso. De repente, um estalo seco ecoou ao longe, seguido por gritos vindos. A professora correu até a porta. No horizonte, colunas de fumaça subiam, escuras e ameaçadoras. O fogo vinha rápido, empurrado pelo vento impiedoso. Fiquem juntos. Ela ordenou,
tentando controlar a própria voz. Não saiam daqui. O coração dela batia acelerado. O galpão de madeira parecia vulnerável, frágil demais diante daquela ameaça. Antes que pudesse pensar em um plano, o som de cascos contra o chão a fez olhar para fora. O vaqueiro vinha a galope, o cavalo coberto de suor, o rosto dele marcado por fuligem. "Precisa tirar as crianças daqui!" ele gritou, saltando da sela antes mesmo que o animal parasse por completo. Agora, ela reuniu os pequenos em fila, mas a fumaça já começava a invadir o espaço. Alguns tossiam, outros choravam, e a professora lutava para manter a calma. O vaqueiro entrou, os olhos duros, e carregou 2 crianças no colo, conduzindo as outras pela mão firme. "Vamos", disse, com a voz grave, mas segura. O grupo avançou para fora, mas o vento mudou de direção, e em segundos a estrada de terra foi tomada por chamas rasteiras. O fogo estalava, consumindo a vegetação seca como se fosse papel. O vaqueiro olhou ao redor rapidamente, avaliando as opções. Para o curral, decidiu, as cercas de pedra vão segurar mais tempo. Eles correram, a professora sentiu os pulmões arderem, o calor queimando a pele. Ainda assim, não soltava a mão das crianças. O vaqueiro estava sempre à frente, abrindo caminho, enfrentando a fumaça, sem hesitar. Chegaram ao curral, onde o terreno estava menos exposto. Ali, os animais já haviam sido soltos por outros colonos, e as paredes de pedra ofereciam alguma proteção, mas o fogo cercava por todos os lados, como um inimigo disposto a não deixar saída. O vaqueiro ajudou as crianças a se agacharem junto às paredes, cobrindo-lhes os rostos com pedaços de pano molhados. A professora o imitava, tentando acalmar os pequenos. "Respirem devagar. Vai passar", dizia, embora a própria respiração fosse difícil. De repente, um estalo alto fez com que uma das crianças gritasse. Um galho em chamas havia caído próximo à entrada. O vaqueiro correu, empurrou o tronco para longe com as próprias mãos protegidas apenas por um casaco velho. O cheiro de carne queimada preencheu o ar, mas ele não recuou até abrir espaço. A professora correu até ele, desesperada. "Suas mãos. Tá ferido." Ele a olhou com intensidade, o rosto suado e coberto de... "Isso não importa agora." E voltou para as crianças. O tempo parecia não passar. O céu escureceu, tingido de vermelho e preto, se fosse noite. O fogo rugia, como uma fera viva. A professora sentia que não aguentaria muito mais, até que ouviu gritos vindos do outro lado. Colonos chegavam, baldes de água em mãos, abrindo um corredor seguro até a estrada. "Agora!" O vaqueiro ordenou. Ele pegou 2 crianças nos braços novamente, a professora levou as outras pela mão e juntos correram pelo caminho aberto. A fumaça ardia nos olhos, mas a esperança os empurrava para frente. Finalmente, atravessaram a barreira de chamas e alcançaram um campo já queimado, onde não havia mais nada a construir. Ali, a segurança parecia possível. O grupo caiu no chão ofegante, tossindo, mas vivo. A professora, com lágrimas nos olhos, olhou para o vaqueiro. Ele estava ajoelhado, tentando recuperar o fôlego, as mãos enfaixadas às pressas, com pedaços de pano. O peito dele subia e descia em esforço, mas o olhar permanecia fixo nas crianças, certificando-se de que todas estavam ali. Foi nesse instante que ela não conseguiu conter o impulso. Aproximou-se, tocou o rosto dele manchado de cinzas e, antes que ele pudesse reagir, o beijou. Um beijo intenso, carregado de gratidão, de alívio, de tudo o que sentia desde que chegara àquela fazenda. Ele correspondeu por um segundo, como se esquecesse do mundo, mas logo se afastou, o olhar endurecido outra vez. "Não devia", murmurou, a voz rouca. "Isso não devia ter acontecido." A professora sentiu o coração apertar. "Você arriscou sua vida por todos nós. Não tente me convencer de que isso não significa nada." Mas ele não respondeu. Levantou-se, caminhou até os colonos que ainda apagavam focos de fogo, como se precisasse se ocupar para não encarar o que havia acabado de acontecer. A professora ficou ali observando, entendeu? Naquele momento, que o fogo não era o único inimigo dele. Existiam feridas antigas, cicatrizes invisíveis que o consumiam por dentro, e talvez fossem ainda mais difíceis de enfrentar do que as chamas. O fogo havia se apagado, mas o cheiro de fumaça ainda impregnava o ar, como se quisesse lembrar a todos da destruição que deixara para trás. A fazenda parecia um campo de guerra, pedaços de madeira carbonizada espalhados, pastos transformados em cinzas,
árvores retorcidas como esqueletos. A vida continuava, mas com passos pesados. A professora ajudava as mães a acalmar as crianças. Organizaram-se para improvisar um novo espaço de aula, já que o galpão estava parcialmente destruído. Mesmo cansada, ela se mantinha firme. Sabia que a normalidade, mesmo frágil, era essencial para os pequenos. Mas, enquanto ela se movia entre cadernos chamuscados e lápis gastos, notava que o vaqueiro se mantinha cada vez mais distante. Ele trabalhava duro na reconstrução, mas evitava qualquer contato prolongado. Quando ela se aproximava, ele encontrava sempre um pretexto para sair. Uma tarde, ao vê-lo sozinho perto do curral, com as mãos enfaixadas e o olhar perdido, a professora não resistiu. Aproximou-se devagar. "Como estão suas mãos?" perguntou, com delicadeza. Ele não olhou. "Vão sarar. Foram queimaduras sérias. Devia cuidar melhor delas. Já cuidei de feridas piores." A voz dele saiu áspera, como se quisesse afastá-la. Ela respirou fundo, controlando a vontade de discutir. Não precisa enfrentar tudo sozinho. O silêncio que veio em seguida foi mais pesado que qualquer resposta. O vaqueiro apoiou-se na cerca, olhando para o campo queimado, como se visse algo além do que os olhos mostravam. Por fim, murmurou: "Você não entende, então me faça entender." Ele fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra si mesmo. Quando voltou a falar, a voz era grave, quase um sussurro. "Anos atrás, houve outro incêndio, mais forte do que esse. Eu não consegui salvar todos." A professora sentiu um arrepio. "Quem?" perguntou, a voz baixa. Ele demorou a responder. "Meu irmão mais novo. Ficou preso quando o fogo fechou o caminho. Eu tentei. Deus sabe que tentei, mas não cheguei a tempo." A voz dele falhou. "Desde aquele dia, carrego a certeza de que, perto de mim, o destino sempre cobra seu preço." As palavras ficaram suspensas no ar, como cinzas que nunca caem. A professora se aproximou um passo, mas ele levantou a mão enfaixada, pedindo distância. "Foi por isso que eu disse que não devia." Ele respirou fundo. "Não devia ter deixado você me beijar. Não devia ter sentido nada." O coração dela apertou. "Você não é culpado pelo passado. Salvou todas as crianças desta vez. Arriscou a própria vida. Isso não prova que não está condenado?" Ele balançou a cabeça, amargo. "Prova apenas que a próxima falha pode estar logo ali. Eu não vou arrastar você para isso." "Não fale como se já tivesse decidido," ela retrucou, firme. "Não vou embora." Ele finalmente a encarou. O olhar castanho, endurecido pela culpa, encontrou o dela, cheio de determinação. Havia ali um confronto silencioso, ele tentando convencê-la de que o afastamento era proteção, e ela se recusando a aceitar que o medo pudesse vencer. "Você não entende," repetiu ele, mas a voz soou mais frágil. "Eu entendo, sim," respondeu, com firmeza. "Entendo que a dor que você carrega não some com a distância. Entendo que fugir não cura a cicatriz." O silêncio caiu novamente. O vento soprava fraco, levantando um pouco de poeira, como se a própria terra quisesse escutar aquela conversa. Por fim, ele desviou o olhar voltando-se para o campo. "Você devia ir embora, enquanto ainda pode." Ela respirou fundo, tentando controlar a raiva e a tristeza que a invadia. Não gritou, não chorou, apenas deixou escapar, com voz firme: "Eu não tenho medo da sua cicatriz. Só teria medo de não lutar por alguém que vale a pena." As palavras ficaram gravadas entre eles como um desafio e, ao mesmo tempo, uma promessa. O vaqueiro não respondeu, apenas caminhou para longe, como se o peso do passado fosse grande demais para permitir qualquer passo em direção ao futuro. A professora ficou ali, observando-o desaparecer na linha do horizonte. Sentiu dor, mas também convicção. Não se deixaria afastar. Havia visto nele mais do que um homem marcado pela tragédia. Havia visto coragem, lealdade e uma chama que, apesar de querer apagar-se, ainda ardia. E no fundo sabia que, por mais que ele tentasse fugir, havia um fio invisível ligando os dois, tão forte quanto o fogo que os havia aproximado. O campo queimado ainda guardava o silêncio pesado da destruição. Onde antes havia vida, agora só restavam troncos enegrecidos, cheiro de cinza e a lembrança de um dia em que o céu se tornara vermelho. Para muitos, aquele cenário representava apenas perda, mas para a professora era também um convite, um espaço vazio que poderia ser preenchido de novo. Ela caminhava pelo terreno devastado com passos lentos, carregando alguns livros que conseguira salvar. Queria mostrar às crianças que, mesmo no meio da ruína, era possível aprender, sonhar
e recomeçar. Mas em seu íntimo havia outro desejo: alcançar o coração endurecido do vaqueiro. Ele estava ali, como sempre, trabalhando. Tentava erguer uma cerca improvisada, mesmo com as mãos ainda marcadas pelas queimaduras. O suor escorria pela testa, misturando-se à fuligem que nunca parecia sair de sua pele. Não devia estar forçando tanto, ela disse, aproximando-se. Suas mãos precisam de descanso. Ele nem levantou o olhar. Não tenho tempo para descanso. Você sempre encontra uma desculpa para não parar. A voz dela foi suave, mas firme. É medo de quê? O martelo parou no ar. Ele fechou os olhos por um instante, se cada palavra dela fosse um golpe em suas defesas. Medo de repetir o passado. A confissão saiu como um sussurro rouco. Você não entende o que é carregar uma vida perdida nos ombros. Ela deu um passo à frente. E você não entende o que é viver carregando apenas metade da verdade. Ele finalmente a encarou. O olhar castanho estava cheio de dor, mas também de teimosia. A verdade é que eu falei que falho sempre. E que se você ficar perto de mim, vai pagar o preço. A professora respirou fundo. A verdade é que você salvou vidas, salvou as crianças, salvou a mim. E continua agindo como se o passado fosse mais forte do que o presente. Por um momento, o silêncio entre eles pareceu insuportável. Então ela se aproximou ainda mais, até estar diante dele. O suficiente para sentir o calor que ainda emanava de seu corpo. Eu também vim para cá fugindo de algo. Sua voz vacilou, mas ela não recuou. Na cidade, eu me sentia invisível. Era só mais uma professora, sem espaço, sem propósito. Eu precisava encontrar sentido. Encontrei aqui, encontrei nas crianças e encontrei em você. Ele a olhou, surpreso, como se nunca tivesse imaginado ser o centro de uma confissão assim. Você não deveria, tentou dizer, mas ela o interrompeu. Eu deveria. Porque o que sinto não depende das suas cicatrizes. Depende do que vejo em você. Coragem, bondade, lealdade. Você pode tentar se afastar, mas não vou embora. O vaqueiro respirou fundo, como se cada palavra dela o puxasse para fora do buraco em que estava preso há anos. O martelo escorregou de sua mão, caindo no chão seco, com um som oco. Eu não sei se consigo, murmurou. A professora ergueu a mão e, com delicadeza, tocou a faixa que cobria parte da queimadura. Então não precisa saber agora. Só precisa tentar. Os olhos dele marejaram, mas ele não desviou. Pela primeira vez, deixou-se vulnerável. O mundo parecia suspenso naquele instante. Apenas o campo queimado ao redor, o cheiro de cinza, e os dois diante da possibilidade de um futuro diferente. Ele se inclinou, hesitante, e ela não recuou. O beijo que trocaram foi diferente daquele meio... a fumaça. Não era fruto do desespero ou do alívio, mas uma escolha consciente, calma, madura. Um pacto silencioso de que, apesar do passado, estavam dispostos a arriscar. Quando se afastaram, o vaqueiro encostou a testa na dela e deixou escapar, quase como uma oração. Se for para recomeçar, que seja aqui, com você. Ela sorriu, sentindo que aquelas palavras valiam mais do que qualquer promessa formal. Era o primeiro passo de um caminho incerto, mas que ambos estavam dispostos a trilhar. Nos dias seguintes, começaram a trabalhar lado a lado na reconstrução. A professora reorganizava as aulas, improvisando carteiras e resgatando cadernos que haviam escapado do fogo. O vaqueiro ajudava os colonos, puxava madeira, reforçava cercas, e nos intervalos havia olhares cúmplices, pequenos gestos de carinho que antes seriam impensáveis. Ainda havia dor, ainda havia perdas, mas entre as cinzas nascia algo novo, e a professora sabia. O fogo havia deixado cicatriz, sim, mas também abrira espaço para o amor florescer. Os dias que se seguiram ao incêndio foram de reconstrução. A fazenda, marcada pelas cicatrizes negras da terra queimada, parecia se recusar a desistir. Colonos se uniam para erguer cercas, reparar telhados, reabrir trilhas. Crianças ajudavam como podiam, carregando baldes de água ou recolhendo pedaços de madeira ainda aproveitáveis. A professora se dividia entre as aulas improvisadas e a ajuda na comunidade. Agora, as lições aconteciam sob uma grande árvore que resistira ao fogo, suas folhas chamuscadas oferecendo sombra para reunir os pequenos. Ali, ela ensinava não apenas leitura e conta, mas também falava sobre coragem, solidariedade e esperança. O vaqueiro, por sua vez, trabalhava sem descanso. Mas, diferente de antes, já não se escondia nos silêncios.
Ao final de cada jornada, sempre encontrava tempo para passar pelo espaço das aulas, observar de longe as crianças e trocar um olhar com a professora. Era como se aos poucos aprendesse a acreditar de novo. Uma tarde, enquanto ela recolhia os materiais após a aula, ele se aproximou. Estava com a camisa aberta no peito, marcada pela poeira do trabalho, e as mãos ainda protegidas por faixa. Eles parecem mais tranquilos quando estão perto de você, disse, em tom baixo. Ela sorriu, talvez porque eu finja tranquilidade, mesmo quando tenho medo. O vaqueiro a encarou. Sério, o medo não te faz menor, só te torna mais real. As palavras dele a tocaram fundo. Ficaram em silêncio por alguns instantes, compartilhando a paz rara daquele fim de tarde. Até que ela perguntou: "Você ainda acha que deveria se afastar de mim?" Ele desviou os olhos para o horizonte, onde o sol tingia de dourados campos queimados. Respirou fundo antes de responder: "Não sei o que o futuro reserva. Mas sei que, se eu continuar fugindo, vou perder mais do que já perdi." Voltou-se para ela, com os olhos firmes. "Então, se você ainda quiser ficar, eu não vou mais correr." A professora sentiu o coração acelerar, deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles, e segurou as mãos enfaisadas dele. "Não se trata apenas de querer ficar. Se trata de construir juntos." Ele sorriu, um sorriso raro, quase tímido, mas verdadeiro. Nos dias seguintes, essa promessa silenciosa se transformou em ações. Trabalharam lado a lado para levantar de novo o galpão de aulas. Cada martelada, cada tábua recolocada era também um gesto de cura. As crianças riam, ajudando a pintar as paredes com cores vivas, como se quisessem apagar a escuridão do passado. Certa manhã, o vaqueiro chamou a professora para acompanhá-lo até uma parte do campo. Ali, o chão ainda estava marcado por cinzas, mas já se viam pequenos brotos verdes insistindo em nascer. Ele carregava uma muda de árvore em uma das mãos, envolta em um saco de tecido úmido. "É um pé de ipê", explicou. "Vai demorar a crescer, mas quando florescer, ninguém vai esquecer que ele nasceu do que foi destruído." Ela sorriu, emocionada. "Quer plantar comigo?" Sem dizer mais nada, ajoelharam-se lado a lado. Abriram a terra com cuidado e colocaram a muda no solo. Suas mãos se encontraram ao cobrir as raízes, firmando a vida nova na terra escura. Quando terminaram, o vaqueiro ficou de pé e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. "Agora temos um compromisso", disse ele. "Cuidar disso aqui. E cuidar do que somos." Ela assentiu, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. "Entre as cinzas escolhemos plantar promessa." O vaqueiro passou o braço pelos ombros dela, e juntos ficaram em silêncio, observando a pequena árvore. O vento soprava leve, já sem a ameaça do fogo, trazendo consigo a sensação de que algo novo começava. Naquela noite, ao se despedirem, não houve palavras grandiosas, apenas um beijo suave e tranquilo, cheio da certeza de que o recomeço era possível. E, pela primeira vez em muito tempo, o vaqueiro dormiu sem o peso da culpa esmagando-lhe o peito. Porque agora havia alguém que enxergava além das cicatrizes, alguém que acreditava que o amor podia florescer até mesmo na terra mais devastada.